com esse panorama em mente, né, de que o Apocalipse foi escrito no primeiro século, então a mensagem deveria fazer sentido para pessoas que estavam no primeiro século. Essa mensagem, ela falava sobre para pessoas que estavam sofrendo perseguição, inclusive o próprio apóstolo que recebeu a visão estava sofrendo perseguição. O tempo inteiro é reforçado na carta às igrejas que Jesus iria recompensar elas em breve se elas permanecessem fiéis. Então é uma mensagem e a gente vai ver ao longo do livro se desenrolando Jesus destruindo e derrotando seus inimigos. É que eu tô resumindo, né? Teria que analisar todo o livro, mas eu tô resumindo. Então Jesus está dando uma mensagem de encorajamento, de conforto para essas pessoas, para que elas permanecessem fiéis por mais um tempo, por um pouco tempo, porque em breve a situação delas iria mudar. Além disso, o livro reforça que é pouco tempo. Próximo está o tempo está próximo e assim por diante. E daí, então, com isso em mente, a gente vai para Apocalipse 17 e vê o simbolismo que o Senhor Jesus nos apresenta no capítulo 17, e também no capítulo 17 a gente tem uma explicação direta que é dada sobre o simbolismo apresentado. Isso é muito importante. Então, no Apocalipse 17 é um dos momentos do livro em que não é dado somente o simbolismo, mas é dado a explicação para o símbolo. Então vamos abrir aqui em Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Então percebam aqui, ó, até o verso 6 é a visão propriamente dita. Até o verso 6, João está contemplando uma visão que está retratando coisas reais através de símbolos, assim como aconteceu em todo o livro de Apocalipse. Por exemplo, Jesus, ele caminhava no meio de candelabros. Se a gente for ver, a visão estritamente é essa. João viu Jesus caminhando no meio de 7 castiçais. Foi isso que ele viu. Mas o que Jesus estava dizendo com isso? Se a gente for pegar todo o contexto, Jesus estava dizendo que no dia do Senhor, que é quando João recebe a visão, que é o domingo, Jesus, ele passa pelas suas igrejas, recompensando cada um de acordo com suas obras. Se a gente for pegar o ensino geral daquela passagem, é isso, no dia do Senhor. E é por isso que há uma bênção especial para o dia do Senhor. Jesus, ele passa no meio das suas igrejas, porque ali a simbologia dos candelabros, elas são sobre igrejas. É uma coisa real que acontece todo domingo. Jesus passa nas suas igrejas recompensando cada um de acordo com as suas obras. E a gente vai ver então que no capítulo 17, também está descrevendo uma coisa real aqui através de símbolo, através de uma prostituta, através de um monstro, né, de várias cabeças aqui e com chifres, etc e tal, né? Então é uma visão estonteante, né? Aquilo que João acabou de ver, tanto que ele descreve isso, versículo 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus, e vendo a eu, maravilhei-me com grande admiração. E aí o anjo pergunta: por que te admiras? E aí a gente vai para a explicação. Aí vai vir a explicação do anjo. E percebam aqui que há uma diferença, porque olha só, ele fala assim: eu te direi o mistério da mulher, que é diferente do verso 1 que ele fala mostrar-te-ei. Uma coisa é quando ele vê, e depois quando ele escuta a explicação daquele símbolo. Então, a explicação do simbolismo, ela é uma explicação objetiva, ela não é uma explicação especulativa, tá? Aqui ele tá dando o significado real mesmo daquilo que a visão significa, isso não faz o menor sentido, né? Então tem pessoas que vão especular ainda mais, achar mais simbolismos ainda, mais obscuridade naquilo que se preza ser exatamente o oposto, né? Então, se o objetivo é revelar, é trazer o significado, ele vai trazer o significado, e esse significado tem que ficar meio claro. Então, aí a gente passa para a explicação do anjo aqui. Verso 7. O anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então percebam aqui que isso é importante, tá? Então ele vai explicar sobre a mulher, ele vai explicar sobre a besta,
tá? E essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Primeiro, ele vai explicar sobre a besta, e é o que a gente vai se deter hoje, tá? Porque é em cima disso que as pessoas têm criado um monte de bobagem a respeito de futuro papa e de que vai ser o último papa, etc e tal. Uma grande bobagem, e quando a gente entende o que essa besta significa, a gente vai ver que é muito simples. Na verdade, é simples. É bem simples. É simples quando, né? Um parênteses aqui. É simples quando a gente leva em consideração aquilo que eu falei no início, de entender que é um público que vivia no primeiro século e de que entender que essa mensagem, essa explicação deveria fazer sentido para o público do primeiro século. Então vamos partir dessa premissa aí. Então olha aqui, verso 7 e o verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. Olha só, aqui ele vai dar essa ênfase porque é uma coisa diferente o que ele vai explicar aqui, porque ele vai mostrar que nesse caso, um mesmo símbolo tem 2 significados ao mesmo tempo. Então ele vai mostrar que o número de cabeças dessa besta, elas significavam mais de uma coisa. Então é o mesmo símbolo que tem 2 significados no mundo real. E é o que ele vai explicar agora. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então esse é o primeiro significado. 7 cabeças significam 7 montes, sobre quem esta mulher aí está assentada. E o outro significado está no verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram e um já é. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, aqui é o significado que o anjo apresenta para essa visão que o apóstolo teve. Depois continua a explicação, mas a gente não vai entrar nos maiores detalhes, porque o que importa é a gente identificar quem é essa besta e se faz sentido a gente analisar que essa besta se refere a alguma coisa a ver com o futuro papa ou esperar alguma coisa de algum futuro governante em breve assumindo o poder aqui na Terra. Vamos ver se a explicação que o anjo deu para o apóstolo João e que o apóstolo João transmitiu às igrejas da Ásia faz sentido a gente esperar alguma coisa que vai acontecer no nosso futuro, ou se faz sentido a gente pensar em alguma coisa que era futuro do apóstolo João, mas em relação a nós, ao nosso passado. Primeiro significado é 7 montes. Havia uma festa muito famosa na época em Roma, que ela era conhecida, ela era famosa por ser a cidade cercada por 7 montes. Então, Roma era famosa na época. Se a gente fosse lá para o primeiro século, então tem historiadores que até existiam festas referentes a Roma ser rodeada por 7 montes. Então, o Império celebrava isso, era uma festa. Tu tinha em moedas oficiais do Império Romano na época, que mostravam uma deusa assentada sobre 7 montes, que representava ali a cidade de Roma. Então, era muito comum, no primeiro século, se referir a Roma como a cidade dos 7 montes. Eu vou deixar fixado depois aqui, nos comentários depois, citações de historiadores da época a respeito disso. E é por isso que eu falei no início que a gente tem que analisar como essa mensagem chegou para as pessoas do primeiro século. Então, para as pessoas do primeiro século, quando eu falava de alguém poderoso em 7 montanhas, em 7 montes, todo mundo saberia automaticamente que se referia a Roma. Todo mundo iria imediatamente associar ao Império Romano. Essa era uma figura que seria de fácil identificação para alguém que vivia no primeiro século. De modo geral, as pessoas sabem disso hoje, em 2025? Não, elas não sabem, porque isso não é mais uma informação comum, relevante que é difundida. Mas, novamente, o público original de Apocalipse não é a igreja de 2025. Exatamente, aqui os montes, né? Então, existiam... E isso era muito famoso na época. Então, em moedas romanas, a gente tem historiadores da época e tal. Isso era uma informação comum da época, associar os 7 montes com Roma. E especialmente no contexto aqui, onde está falando de poder e governar sobre os reis, etc e tal. Então, o entendimento que se tem na ampla maioria é que aqui está se referindo à cidade de Roma. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, tá? Então, são também 7 reis. Então, aqui está falando de Roma, está falando do Império Romano, que é quem dominava na época. E aí, é interessante a gente entender os 7 reis. E esse verso aqui é extremamente importante para a gente entender a datação do livro, porque olha só, quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. E são também 7 reis. 5 já caíram e um já é, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Isso aqui
é decisivo, pelo menos foi decisivo para mim, é decisivo para um monte de gente, para entender a datação do livro de Apocalipse, ou entender quando o apóstolo João recebeu a revelação de Apocalipse e transmitiu às igrejas. Se a gente for pegar na cronologia dos reis romanos, então a gente, pelos montes, a gente entende que é Roma, e depois ele fala que também são 7 reis, ou seja, além de significar Roma, significa os reis do Império Romano. Seria aqui tanto uma Roma coletiva, vamos dizer assim, enquanto império, porque ela é apresentada enquanto os 7 montes, como na figura própria do imperador, porque também significa os 7 reis, tá? Então significam as duas coisas. E a gente vai entender que o apóstolo João recebeu a sua visão no reinado do sexto rei. E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 já é. Ou seja, ele recebeu essa visão no tempo do sexto rei. E se a gente for pegar a cronologia aqui, a gente vai chegar no sexto sendo Nero. A gente entende que esse 1 que já está se referindo a Nero. E quem são os 5 que já caíram? Os 5 que já caíram, então, é Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio. O Apocalipse, então, é dado na época do sexto rei, que é na época de Nero, e que depois viria um, e o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo, né? Seria então um Galba, que ele teve um reinado que não durou nenhum ano. Então aqui a gente entende pela cronologia que é apresentada pelo apóstolo João, que foi revelada por Jesus, é que está se referindo ao Império Romano da sua época, ao Império Romano do primeiro século, está se referindo dos reis da sua época, e está se referindo especificamente no tempo presente em que ele vivia a Nero, que era então o imperador quando João recebeu a sua visão. E aí Nero, ele reinou até o ano de 68, se não me falha a memória. Eu tô lendo aqui o comentário do Jean Flá. O anticristo e o falso profeta já estão no mundo, só não foram oficializados. Pois é, João. Jean, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que essa figura que as pessoas assistiam como anticristo e como falso profeta, elas se referiam a inimigos que a igreja enfrentou no primeiro século e que, graças a Deus, foram vencidas por Jesus no primeiro século, libertando a igreja para que ela se difundisse pelo mundo e depois ainda conquistasse o próprio império que estava perseguindo ela e vencesse também a nação tirânica de Israel do primeiro século que estava perseguindo a igreja. Aqui estou dando um resumo, teria que analisar todo o livro de Apocalipse, mas eu não entendo dessa forma. Eu entendo que essas figuras, elas já foram vencidas por Jesus. Eu sei que, eu sei que essa não é a posição mais difundida no Brasil hoje, não é a posição mais difundida no Brasil hoje a respeito de escatologia. Se a gente for pegar aí os caras que fazem sucesso no YouTube ensinando escatologia, eles sempre querem ensinar essa visão mais, não sei nem descrever, mas é uma visão mais mística, assim, que os textos eles são obscuros e a gente não entende que vai se levantar, a gente tem que estar sempre preparado para o anticristo chegar e não sei o que. Cara, o anticristo está chegando de acordo com os pastores pregando aí há 300 anos, entende? Então, para mim, isso não faz o menor sentido quando a gente analisa textos, por exemplo, como Apocalipse 17, onde há uma explicação concreta e real do qual é o simbolismo. E se a gente entender com a mente de quem estava no primeiro século, que é quem recebeu o livro de Apocalipse em primeira mão, não tem como entender outra coisa, entende? Então, se falasse que alguém poderoso assentado em 7 montes, todo mundo vai entender que se referia ao Império Romano a Roma. E depois, quando ele fala que ele dá um número de reis desse império, se a gente for contar na cronologia, e ele mesmo diz que vivia durante o sexto rei, porque o sexto rei é o que é, 5 já passaram, 1 é, a gente chega então a Nero, e também outras partes do Apocalipse vão apontar para a mesma direção, tá? Lembrando que eu tô analisando meia dúzia de versos de um capítulo específico do livro de Apocalipse. Se a gente for analisar desde o início, então fica ainda mais nítido isso que eu tô falando aqui para vocês. Essa sequência de reis aqui está se referindo à sequência de reis do Império Romano lá do primeiro século, que não tem absolutamente nada a ver com quem vai ser futuro papa, de que futuro papa vai ser o último e não sei o que. Cara, isso não tem nada a ver com o que está descrito em Apocalipse 17. Apocalipse 17, inclusive, reforça que isso não é verdade, que o Apocalipse 17 ele vai mostrar uma explicação dada por Jesus por intermédio do seu anjo ao apóstolo João, que estava se referindo a Roma, que estava se referindo aos reis romanos, e que depois o próprio livro de Apocalipse vai mostrar que esses reis romanos eles vão ser vencidos por Jesus Cristo e pelo seu reino. Foram vencidos, de fato, a gente pode atestar isso, porque a igreja venceu o Império Romano, a igreja venceu os seus inimigos e a igreja se espalhou pelo mundo inteiro.
Que é isso que Jesus também fala nos seus evangelhos, quando ele explica as parábolas do reino. E quando ele explica também a respeito do sermão escatológico lá em Mateus 24 e que tem nos demais evangelhos. O último, esse futuro papa, vai ser mais um papa que a gente torce para que ele conduza aqueles que estão debaixo da sua jurisdição, que são os católicos romanos do mundo inteiro, para caminhos melhores, né? Para caminhos melhores, que eles abandonem seus erros, que eles abandonem as suas heresias, mas ele não tem absolutamente nada a ver com anticristo, com falso profeta, com esse tipo de coisa. Ó, tu tem aqui Suetônio na vida dos 12 Césares, Tácito, inclusive Virgílio na Eneida. Então, era uma informação amplamente conhecida, entre outros aqui que não. Todos esses autores aqui mencionam um fato que era notório e conhecido de todos no primeiro século. Quem estava cercado de 7 montes, quem vivia nos 7 montes, quem era conhecido pelos 7 montes, era Roma. E se a gente for pegar os reis que ele menciona logo em seguida, que significavam a mesma coisa, né? Então o mesmo simbolismo significava duas coisas, então eram reis de Roma. O próprio João se coloca como vivendo no reinado do sexto rei, que é Nero. A ideia de algo secreto ou conspiratório é atraente para as pessoas, porém na prática ninguém vive suas vidas comuns esperando o anticristo. Se realmente vivessem essa realidade, venderiam seus bens e propriedades, assim como o povo da Judéia. Exatamente, né? Então, o povo da Judéia, a igreja da Judéia, lá do livro de Atos, ela teve esse comportamento de vender os seus bens, de não ter apego nenhum à terra da Judéia, à terra de Jerusalém, porque eles entendiam, graças a Jesus, as suas profecias e a pregação dos apóstolos, que em breve, muito em breve, a Judéia seria destruída e Jerusalém seria destruída. Como eles sabiam isso? Porque Jesus anunciou o tempo inteiro que isso iria acontecer, e o livro de Apocalipse também conta exatamente como essa destruição acontece. Então, o livro de Apocalipse, quando a gente vai ver se referir à grande cidade, aqui no livro de Apocalipse se refere à cidade de Jerusalém. A gente vai ver que as trombetas, elas são a destruição de Jerusalém, tá? Se a gente for analisar profundamente as trombetas, o que elas significam a destruição de Jerusalém na guerra judaico-romana. E é exatamente isso. As pessoas, elas falam que estão sempre esperando o anticristo aparecer a todo momento. Você entende que como que a gente vai viver em conformidade com isso? Esperando o anticristo, se a gente tem certeza que o anticristo está às portas, cara, ninguém faz planos a longo prazo, entende? Então, no fundo, assim como os crentes da Judeia não fizeram. Assim como os crentes da Judéia não fizeram, eles venderam seus bens, porque eles sabiam que era inevitável que a Judéia seria destruída. Mas aí a gente pega essas pessoas que elas afirmam e elas gostam dessa coisa conspiratória, né? Eu vou dizer assim, eu sempre acompanho porque eu acho interessante como as pessoas correspondem a esse tipo de ensino, de conspiração, de coisa secreta, de ter um bunker para fugir, de comprar uma coisa isolada para fugir da perseguição. É muito vibe do deixados para trás, né? O anticristo lá perseguindo e tal. Mas assim, quando a gente vai fazer uma análise do livro de Apocalipse, os marcos históricos que o livro de Apocalipse apresenta, eu não consigo ver sentido nessa perspectiva. Eu não vivo com base nessa perspectiva, eu vivo com base na perspectiva de que o reino de Jesus, que é fortalecido por Jesus, por meio do seu Espírito, que venceu a perseguição generalizada pelos judeus e que incitaram o Império Romano, que é chamado por Jesus de grande tribulação, que vocês imaginam que a igreja era extremamente pequena em número de pessoas e enquanto ela estava espalhada pela terra. Então, a igreja era pequena, era o grão de mostarda lá, né? Que Jesus fala nas parábolas do reino. Essa igreja, ela quase foi destruída. Por quê? Porque todos os seus inimigos ali, conspiração diabólica, satânica, para destruir aquilo que Jesus plantou, né? Mas, graças ao poder do Espírito Santo e do poder de Jesus Cristo que reina no paraíso, essa igreja ela foi libertada dos seus inimigos e ela pôde se espalhar e se difundir na terra. E o que eu espero para o futuro, então, é o cumprimento dos salmos, é o cumprimento das parábolas desse próprio reino, que esse reino de Jesus, essa igreja, ela se expanda e se difunda cada vez mais no mundo, trazendo cura para as nações, libertação e etc e tal, né? Então, eu planejo as minhas próximas gerações, porque eu não estou aguardando que em breve vai aparecer um anticristo, mas pelo contrário, eu creio na vitória da grande comissão, que é trazer
todos os povos reinos à submissão a Jesus Cristo. Se você tem dúvida mais ou menos disso, tem uma outra live aqui, tem no canal, é uma introdução ao pós-milenarismo, que é uma visão escatológica de como a gente entende as profecias sobre o reino de Jesus, diferente do que a maior parte das pessoas entende no Brasil, infelizmente, né? Mas essa é uma perspectiva que já foi a maioria em muitas alas da igreja. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês deixem aí os seus comentários, se tiverem dúvidas a gente responde depois quando o vídeo for publicado. E se inscrevam no canal, compartilhem, deixem joinha aí e Deus abençoe vocês. Abraço, tchau.